palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos de 12 até o 18. A inspiração para esse momento veio desta palavra. Na verdade, é o versículo 18. Mas eu quis tomar desde o versículo 12 para a gente entrar no contexto. Paulo, ele está se defendendo diante de um tribunal. Então, ele começa a colocar como um advogado. O advogado foi ele mesmo, movido pelo Espírito Santo de Deus, dizendo, justificando na presença dos homens toda a sua ação. E ele começa a dizer assim, versículo 12. Nestas condições, eu estava indo a Damasco, com autorização e a mando dos sumos sacerdotes. Ó rei, eu estava a caminho, quando pelo meio-dia vi uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol. Essa luz me envolveu, a mim e aos que me acompanhavam. Todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saul, Saul, por que me persegues? É inútil teimares contra o ferrão. Eu respondi: quem és, Senhor? E o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, aquele que estás perseguindo. Mas agora, levanta-te e fica de pé. O motivo pelo qual te apareci é este: eu te estabeleci para que sejas meu servo e testemunha desta visão e de outras ainda nas quais te aparecerei. Eu te livrarei das mãos deste povo e também dos pagãos aos quais eu te envio, para que lhes abra os olhos e para que se convertam das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Assim, eles receberão o perdão dos pecados e a participação da herança com os santificados pela fé em mim. Paulo ele está contando a experiência tremenda que ele teve com Jesus, o Cristo ressuscitado. E a gente até gosta de dizer que na conversão de Paulo ele caiu do cavalo. Caiu e levantou nessa experiência tremenda de ter se encontrado com Jesus ressuscitado, Jesus vivo e Senhor. Assim como Ele faz conosco, assim como Ele vem ao nosso encontro, também esperando a adesão do nosso coração a Ele para entrar na graça da conversão. Sim, meus queridos, porque a conversão, ela é fruto da presença de Jesus em nosso coração. Repete comigo, a conversão é fruto da presença de Jesus em meu coração. Veja, Paulo teve um encontro com Jesus ressuscitado. E desse encontro não continuou mais ser o mesmo. Ele mudou completamente, porque a conversão, de fato, é isso. Ela começa com uma mudança de mentalidade. Ele estava indo, até por uma razão de defender a fé, ele estava indo perseguir os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo. E nesse encontro, ele encontrou-se com aquele que ele estava perseguindo. Então, a mudança de mentalidade de Paulo, que estava defendendo a lei, a fé judaica, mudou-se completamente para enxergar que Jesus, ele era o Messias, ele é o Messias, o Senhor, a quem ele estava perseguindo. E ele mudou completamente a sua vida, o seu estilo de vida, o seu proceder, as suas palavras.
Mudou completamente, aconteceu uma mudança de mentalidade, de ideia, de raciocínio. Toda a vida de Paulo foi mudada em vista da experiência que ele teve com Jesus, em vista da adesão à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É o convite para mim e para você no dia de hoje. Nós estamos caminhando ao longo do tempo do cristianismo, que não podemos mais andar na superficialidade, não. Não podemos mais ficar tateando, meus irmãos. Por isso que a conversão em nossa vida, ela precisa acontecer todos os dias. Ela precisa acontecer diariamente em nossa vida. Logo quando eu cheguei aqui, fui à missa cedo. Cheguei aqui, estávamos tomando café lá na cozinha. E o Diego falou assim para mim, eu falei, nossa, o tema de hoje é tão difícil. Passei a noite rezando, clamando o Espírito Santo de Deus. E o Diego falou assim, irmã, falar de conversão é fácil agora. A gente viver no dia a dia, não foi, Diego? Eu falei, ai, Jesus, terminou de completar aquilo que eu passei a noite meditando, fazendo uma revisão de vida pessoal, para ir pontuando na minha vida todos os pontos que eu estou me deixando envolver pelo Cristo, para que o meu coração se converta. E isso precisa acontecer diariamente. Essa mudança de vida, essa mentalidade que precisa ser envolvida pelo Senhor, pela ação do seu Santo Espírito, essa metanoia, ela precisa ser diária. Mudança do que eu estou vivendo para um novo modo de viver. Eu não sei dirigir, mas eu sei que tem os sinais da conversão, não é? Para a direita, para a esquerda. Nós sabemos que se eu estou indo numa direção e ela não está me levando a Cristo, eu preciso mudar. O apelo deste dia, nesta manhã, é essa: mudar de direção, mudar de vida, mudar a mentalidade, mudar a ideia, deixar tudo ser submetido ao poder de Deus, experimentar dessa graça. A conversão, ela começa com essa mudança de mentalidade, mas ela termina com a renúncia de todo o pecado. Porque não adianta eu também dizer que mudei, eu aderi a nosso Senhor Jesus Cristo, mas não renunciei ao pecado. Então a conversão, ela começa com essa mudança de mentalidade e ela termina com a renúncia de todo o pecado pelo arrependimento. Pelo arrependimento. Paulo, quando ele encontrou-se com Jesus ressuscitado, ele trilhou a sua vida até a morte, vivendo esta graça de conversão diária, de arrependimento, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo os espinhos da sua carne, reconhecendo o seu nada diante do Senhor. Esse é um caminho de santidade, reconhecer de fato quem eu sou e me lançar nos moldes do Senhor, que pode mudar a situação do meu coração, que está caminhando conforme o desagrado da vontade de Deus. Mas eu preciso me abrir, por isso eu preciso, nesse processo de conversão, renunciar ao pecado, renunciar a todo o pecado, com arrependimento, com uma mudança contínua. Porque eu aceitei a fé em Cristo. E se eu aceitei a fé de Cristo, não combina viver uma vida de pecado. O motivo da mudança em aceitar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é aprender, é experimentar tudo segundo a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo nos convida ao arrependimento e ao abandono ao todo pecado. Ao abandono de todo pecado. Esta é, de fato, uma experiência de conversão que eu preciso me adentrar para todos os dias tocar nesta realidade na minha vida. Jesus convida. E eu preciso
me abrir a este convite, eu preciso querer experimentar a graça desse convite de Jesus, que me chama a entrar na vida dele. E eu preciso entrar na vida de Jesus e deixar que Jesus entre na minha vida. Esse é um processo de conversão. Este é um processo que precisa acontecer, como aconteceu na vida de Paulo. Jesus encontrou-se com ele, entrou na vida dele e ele entrou na vida de Cristo, a ponto de dizer: não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Quisera, irmãos e irmãs, que todos os dias, na simplicidade, no cotidiano, naquelas coisas que aparentemente são simples e fáceis, corriqueiras da nossa vida, possamos dizer: não sou eu mais que vivo o que faço, é Cristo que faz e que vive em mim. Nós precisamos almejar essa graça, porque se eu desejo, Deus dará graça. Eu preciso desejar, por isso que eu digo que a conversão ela é um grande milagre, porque Deus ele espera que eu, por livre e espontânea vontade, o escolha. Que eu, por livre e espontânea vontade, o ame, o deseje, o queira para a minha vida. Ele não vai de forma nenhuma violentar o meu coração. Ele vai esperar que eu deseje e que eu faça essa adesão a Ele. Sem conversão, meus amados irmãos, a fé é reduzida apenas a uma ideia ou teoria. Existe uma ideia, não é? Quando se tem uma ideia, essa ideia se transforma numa teoria, e uma teoria ela precisa ter uma prática, senão vai ficar vazia. Então a fé é esta teoria que eu preciso experimentar. A conversão é esta teoria envolvida na fé que eu preciso fazer a experiência diariamente, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Eu não preciso sair do superficial. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender, que a conversão, ela é a renovação da mente, da mentalidade. E o próprio São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então, o primeiro ponto nesse caminho de conversão é eu experimentar a graça da renovação da mentalidade. É eu saber que só nós mudamos, só mudamos nossa forma de viver quando nossa mentalidade também se renova. Eu só vou mudar o meu jeito de viver quando a minha mente também for renovada pelo poder de Deus. Eu preciso também experimentar essa graça. Se o coração não se renova, a mudança é superficial, é transitória. Ela parte de dentro para fora. É do interior para o exterior. Porque é no coração que as más intenções se instalam. É no coração. Por isso que a mudança é de dentro para fora. E o próprio Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 15, versículo 19, a este respeito de mudança interior. A este respeito de que a mudança precisa ser transformada aqui, primeiro, dentro da nossa mente, porque é dentro do coração. Claro, o coração a gente faz essa alusão, né, dos sentimentos e etc., para a gente ficar mais claro dentro do nosso entendimento, mas a gente sabe que é toda a mudança do nosso pensamento, do nosso agir, que está aqui na nossa mente,
Jesus diz assim: é do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Se o coração, ele não se renova, a mudança é superficial. Se o coração não muda, eu não vou conseguir de forma nenhuma ter no cotidiano, na minha vida, na prática, me livrar desses maus costumes, vícios que estão no interior. Meus queridos, aonde é que nasce a maldade? No interior do coração do homem. Por que que o Senhor fala bem assim que o adultério, se você viu e desejou, já adulterou? Porque, meus queridos, nasceu aqui, ó, da mente. Olhei, não vigiei, gostei, alimentei, pronto, caí no pecado. Então, nós precisamos, no dia a dia, traduzindo em miúdos, na minha vida, constantemente, aonde eu trabalho, onde eu convivo, onde eu ando, na igreja, no grupo de oração, pegando ônibus, trem, metrô, avião, sei lá o que for, aonde eu for, eu preciso me policiar a esse respeito. Porque, de repente, por causa das carências, por causa de situações que não foram resolvidas na minha parte emocional, sentimental, se eu não for me policiar e buscar a cura no Senhor, eu posso me envolver. E às vezes a gente vê situações dolorosas de pessoas que por causa disso vive uma afeição emocional com outra pessoa que ela nem conhece. Olha só que perigo. E vai alimentando isso dentro do seu interior. Quando menos esperou, está na prática. Quantos e quantos casamentos eles começam muito bem e depois caem numa situação dolorosa de adultério por causa disso. Porque foi alimentado o pecado. Foi alimentado na hora que apareceu ali. Porque, gente, onde tem homem e mulher, se não tiver a ação de Deus, o perigo, ele é tremendo e nós não podemos ser tolos. Eu fico impressionada e muitas vezes eu tenho atendido tantas pessoas, casais, precisamente, por causa dessas situações dolorosas de adultério, que infelizmente tudo começou naquele maldito oi na mídia social. Às vezes a pessoa nem conhece, nem é do rol de suas amizades, mas aí a pessoa dá um oi, ela se envolve naquele oi, e aí começa, conversa aqui, conversa lá, e começa a se envolver emocionalmente com uma pessoa que ela nem conhece. Quando ela menos espera, a vida está estragada por causa de uma vida de adultério que começou online, que começou nas mídias sociais. As mídias sociais, elas são uma bênção. E nós aqui na Canção Nova, nós usamos muito para anunciar o reino de Deus, para a evangelização, para que Cristo chegue até os confins da terra. E eu vou dizer para você, você também pode evangelizar pela sua mídia social. Pelo amor de Deus, ponha um freio se a sua mídia social está te levando ao pecado. Se a tua mídia social, sei lá o que é que você usa, que não vem nem ao caso aqui eu falar o nome, porque existem inúmeras situações de aplicativo, disso, daquilo, outro. Se ela não te leva para o bem, se ela não te leva para a bondade, se ela não te leva para ajudar o próximo, cancele. Se ela não te leva para a santificação, desista, fique fora. É melhor você não ter do que você ter e perder a sua vida. Nós não estamos para perder tempo não, meus amados. Eu fico completamente compadecida de ver a situação, meus queridos, dos adultérios que acontecem por causa disso.
E nós não podemos ser enganados, não. É todos os dias, é toda hora. Gente, tem gente que ela nem conhece. Ela dá o número do telefone, aquele aplicativo que a gente conversa aqui e acolá. E ali começa os áudios, os vídeos, as fotografias, alimentando indecência um com o outro. E gerando adultério, tanto de pessoas que já são casadas, como pessoas solteiras. Começou aqui, ó, na mente. Daqui onde está o nosso desejo, os apetites. Olha só o que é que Jesus diz aqui, ó. É no interior que saem as más intenções, a imoralidade sexual. Tem jovens, adolescentes, que deveriam estar vivendo um período lindo de amizade e de estudo, e está trocando pornografia uns com os outros. Meninas que ficam se despindo e gravando vídeo para mostrar para o colega, e aí se espalha. Quando não é isso, são áudios com palavras pornográficas. Lê para aumentar o seu vocabulário. Essa geração não está lendo, não. Não quer aumentar o seu vocabulário, não. Mas falar palavras indecentes, pornográficas, uns com os outros, aí o vocabulário está cheio. É uma disparidade, meus queridos, que eu e que você precisamos nos policiar e vigiar. Porque é para todas as idades. Todas. E nós, que já somos jovens há mais tempo, precisamos dar o exemplo. Com a nossa própria vida. Ajudando a essas pessoas que estão nessas condições, aprisionadas a essas más intenções, a esses más desejos, a serem livres, a serem libertas, a se converterem no Senhor, a mudar de atitude, a mudar esse estilo de vida, porque isso é um estilo de vida de escravo e não um estilo de vida dos livres no Senhor. O demônio quer escravidar os filhos de Deus. E nós não podemos ser escravos do demônio, não, porque Jesus já nos libertou e nós somos com Ele livres. Por isso, todas as situações que nos levam à escravidão, nós precisamos renunciar. E tudo que nos leva à escravidão é o pecado, que começa no interior. Então eu preciso pedir a Deus a renovação da minha mente. Eu preciso pedir a Deus essa mudança interior. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, se aquele filme vai me levar a pecar, eu não vou assistir. Se aquele artigo de revista que eu peguei já está me direcionando para uma situação que vai me levar ao pecado, eu não vou ler. Eu vou jogar fora. Se aquela amizade que eu tenho, ela está meia atravessada, eu vou purificar esta amizade, falando a verdade e me distanciar. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente, por respeito humano, não fala a verdade e fica alimentando o desejo errado do outro. Quando a gente menos espera, aconteceu a situação difícil e dolorosa. Porque ficou alimentada de alguma forma na mente. Ficou guardado no coração. E de alguma forma eu fui alimentando para crescer e ficar forte dentro de mim. Veja só que perigo. Se eu percebi que uma pessoa me olhou diferente, porque a gente sente, não é verdade? Nós sentimos quando uma pessoa nos olha diferente. Do mesmo jeito que a gente sente, não é verdade? A pureza, a paz, a tranquilidade, o poder de Deus a gente sente em irmãos. Quando nos cumprimenta, quando nos abraça.
A gente sente a unção e o poder de Deus em irmãos quando nos abraça. Mas também a gente sente quando, por causa de uma carência, que eu não quero estar julgando nem condenando ninguém, uma pessoa nos olha diferente. Mas aí, meus queridos, nós precisamos rezar. Aí, minhas queridas, nós precisamos nos afastar, pular fora, correr das ocasiões de pecado, fugir das ocasiões de pecado, saltar fora, como diz os jovens, das ocasiões de pecado, não alimentar de forma nenhuma, mas para que isso aconteça, eu preciso dobrar a minha inteligência ao poder de Deus, dobrar o meu raciocínio ao poder de Deus, dobrar a minha mentalidade ao poder de Deus, me submeter ao poder de Deus, porque só Deus, se eu deixo e permito, pode realizar isso em mim e me dar a força. O problema é que muitas vezes a gente quer enfrentar nós por nós mesmos. E eu vou dizer, viu, com relação a isso, não existe herói não. O herói é aquele que foge da situação de pecado. O verdadeiro herói é aquele que foge da situação do pecado. E imagina, o pecado está aqui, eu vou enfrentar esse pecado. Vem cá, pecado. Tá. Nada, meus queridos. Até porque todos os pecados, eles são apetitosos e bons, não é verdade? Se fosse ruim, a gente não pecava. Olha as situações de pecado. Como são apetitosos, são bons, são saborosos, gostosos de ver, de experimentar, de apreciar. Não é verdade? Massageia o ego com a das nossas mazelas. Eu vou enfrentar uma coisa dessa? Não. Eu preciso buscar em Deus força para fugir dessas ocasiões. Para correr dessas ocasiões de pecado. Não ir para cima, porque se a gente for, a gente perde. Se a gente for, a gente peca. Nós não podemos ser tolos. Então, a primeira atitude é deixar que essa renovação aconteça, porque se o coração não se renova, a mudança ela é superficial. E nós não estamos mais em tempo de viver uma fé superficial. O Papa Francisco, ele diz assim, e nós estamos no ano da misericórdia, que já vai se encerrar agora, há poucos dias. Entre os aspectos qualitativos da misericórdia, com que Deus cuida de nós, conta-se a conversão. Esta significa voltar para o Senhor, pedindo-lhe perdão e mudando o estilo de vida. O Papa Francisco falou isso, gente. Voltar para o Senhor, pedindo perdão e mudando o estilo de vida. E eu preciso ter coragem para analisar o meu estilo de vida. Que estilo de vida eu estou tendo dentro da minha casa, no meu trabalho, no meu grupo de oração, na minha pastoral, na minha paróquia? Que estilo de vida eu estou testemunhando, vivendo? As pessoas estão me vendo de que forma? Qual é esse estilo de vida que eu tenho demonstrado com os meus atos, com os meus gestos, com o meu jeito de falar, vestir, conversar? Tudo isso precisa ser voltado para essa mudança ao Senhor. Porque senão eu vou pecar e vou ser instrumento de pecado para o outro. O outro ponto, nascer de novo. Passar das trevas para a luz. Por isso que o Senhor, no versículo 19 do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, fala para Paulo, que precisou dele para ir evangelizar os pagãos que estavam nas trevas e que precisavam abrir os olhos para se converter das trevas do pecado para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, meus queridos, nascer de novo, sair das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. João,
no Evangelho de João, capítulo 3, aquela conversa linda de Jesus com Nicodemos, Jesus é claro quando diz para ele, é preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E engraçado que ontem, quando eu estava rezando para este momento, eu fiquei pensando, nascer de novo para ver o reino de Deus. Quando uma criança está nascendo, que a gente fala que a mãe deu a luz, não é verdade? Quando a criança nasce, ela de fato, ela abre os olhos, ela respira, ela chora, ela abre, ela vê a luz. Então, no nascimento para a vida nova em Cristo, eu preciso abrir os meus olhos para ver a luz de Cristo. Eu preciso abrir os olhos da fé, abrir os olhos interior, para reconhecer o que em mim ainda é trevas e renunciar e buscar a luz. A luz é mais forte que as trevas. Em meio a uma escuridão, se a gente acender um talinho de fósforo, já muda, não muda? E se você levantar uma talinha de fósforo acesa no meio de um quarto escuro, ilumina aquele quarto todo. A luz, ela tem mais poder do que as trevas. Nós não podemos de forma nenhuma deixar que as trevas nos dominem. Por isso, neste caminho de conversão diária, neste caminho de conversão em nossa vida, o que é que eu preciso? Estar disposta a começar outra vez. Todos os dias eu preciso estar disposta a começar. Porque a gente peca todo dia, toda hora, não é verdade? Mas eu preciso me arrepender, me reconciliar com Deus, comigo, com os outros e começar de novo. Então, o primeiro ponto é estar disposta a começar outra vez. E ontem eu fiquei fazendo essa meditação comigo mesma. Eu estou disposta a começar, a recomeçar. Eu estou terminando o ano da misericórdia. Há poucos dias, nós temos poucos dias, não é? Que vai fechar a porta santa. Eu aproveitei bem. Eu perguntei para mim. Você pergunta para você. Eu aproveitei bem. Eu fui fazer as obras de misericórdias espirituais e materiais, como a igreja pediu. Eu experimentei essa graça da conversão, passando ali na porta santa por mim e pelos meus parentes que preciso, que já não estão mais aqui, amigos e etc, etc. Ou eu desperdicei essa oportunidade? Meus queridos, em todas as dioceses, todas, do mundo inteiro, ou a catedral, ou o bispo colocou uma igreja, um santuário, como aqui na Canção Nova nós temos o santuário do Pai das Misericórdias, onde nós temos a oportunidade de passar na Porta Santa. Claro, você precisa ir confessar-se, passar na Porta Santa, rezar, participar da Santa Missa e lá rezar pelas intenções do Santo Padre, para colher e beber dessa graça tão importante, neste tempo em que nós estamos vivendo do Jubileu da Misericórdia. Então, meus queridos, é estar disposto a fazer essas coisas que a olhos humanos parecem insignificantes, mas para Deus não é grandioso, porque nós não temos a dimensão do que acontece no mundo espiritual quando nós dizemos não ao pecado. Quando nós dizemos não a uma situação das trevas, quando nós dizemos não a uma tentação. Então, é estar disposto, eu estou disposta a desligar a televisão, porque aquele programa vai me levar ao pecado. Eu estou disposta a renunciar e correr daquela amizade que está estragando a minha vida, porque você não estraga só a sua, você estraga a do outro também.
só a sua, é a do outro. E quando é do outro, vai atingindo outros. Gente, olha como o pecado ele é. Além de atingir a pessoa, atinge outras e outras. Como o adultério que eu falei no início, que atinge uma família inteira. Porque quando um homem adultera, quando uma mulher adultera, ele está sendo infiel, não é com o seu cônjuge apenas, não. Ele está sendo infiel com os seus filhos, com a sua casa inteira, com a sua família inteira. Atinge a todos. Então eu preciso estar disposta, eu preciso querer e dar um basta. Em todas as situações que vão me levar a esta situação de pecado, que vai fazer perder a minha vida e dos meus também. O outro ponto, voltar ao original. Qual é o original nosso? Qual é o projeto de Deus para mim e para você? É a santidade. É a santidade. A nossa originalidade é essa, a santidade, voltar para Deus, estar com Ele, porque Ele nos criou para Ele. Então eu preciso rebuscar a minha vida, renunciar às trevas, ao pecado, às situações de pecado, às ocasiões de pecados e às atitudes pecaminosas que me afastam de Deus, porque tem isso também. As atitudes pecaminosas do julgar, falar mal do outro. Gente, o julgar é terrível, não é verdade? O julgar é triste, porque a gente fica remoendo e a maldade cresce quando você julga o outro. A maldade cresce e você vai ficando mal. Nossa, quando eu me pego numa situação dessa, eu fico mal comigo mesma. Vou correndo me confessar. Claro, eu sou tentada, como eu sei que você também é. Mas eu fico mal comigo mesma. Vou correndo, dá um desespero na vida. Mas não dá para a gente caminhar assim, então eu preciso. Quais são as atitudes pecaminosas que eu tenho, que tira a minha paz, que me perturba e que também perturba a vida do irmão, que prejudica o irmão? Atitudes pecaminosas, fazer uma revisão de vida. Se possível, entra no seu quarto, reza, pede luz ao Espírito Santo, escreva. Eu faço esse exercício comigo. Aqui na comunidade, na Canção Nova, nós fazemos muito esse exercício de revisão de vida interior, de escrever. Quantas e quantas vezes eu escrevo, estando confessando aqui ou em outro lugar, eu escrevo as situações pecaminosas, os pecados, e vou lá e não fico fazendo justificação do pecado não, viu? Porque às vezes até a gente quer confessar o pecado justificando porque pecou. Ou então a gente confessa o nosso pecado e quer confessar o do outro também. Não, é o meu, é eu, Antonieta Sassales. É a Antonietinha aqui, ó. Eu que pequei. Levei o outro pecar também por causa da minha mazela, mas ali, diante do poço da misericórdia, eu vou apresentar-me ao sacerdote e vou falar do meu pecado, com arrependimento. E não justifico não, porque a única justificativa que eu tenho para o meu pecado é a minha condenação mesmo, porque eu sei de que eu sou feita. Então, meus queridos, até na prática eu preciso fazer esse exercício. Eu aprendi isso de tanto levar na cabeça. Eu aprendi isso. Faço a revisão, escrevo lá, é isso. Vou chorando, porque é triste, não é? E apresento as minhas mazelas, e ali recebo a absolvição de Deus. Pronto! Não pode, até isso nós precisamos crescer e amadurecer. Na prática ali, ó, diária. Não preciso ficar rebuscando coisas.
Mas ali na prática, no corre-corre ali da minha vida, não, eu, diante de Deus, assim, fiz isso, é isso aqui, que eu sinto o arrependimento, que eu me arrependi, porque ofendi a Deus, ofendi a mim, ofendi ao outro, mas sou eu, não é o outro vai dar conta da vida dele para Deus, agora eu quero dar conta da minha. Então, nesse exercício, eu vou olhando as minhas atitudes, e quando eu olho as minhas atitudes, eu vejo as situações de pecado, e ali, diante do arrependimento na presença do Senhor, eu vou colocar sem reservas, confiando na graça de Deus que me perdoa, através da absolvição da igreja, pelas mãos do sacerdote. Viver na verdade, viver no autodomínio. A luz, meus queridos, eu gosto de fazer isso. Como eu uso óculos depois dos 40, não é? A visão cai, a minha caiu. Só que eu não estou mais nos 40, eu estou nos 50. A visão cai. E muitas vezes, para me maquiar, eu não consigo fazer sem o óculos. Então, o que é que eu faço? Eu pego um espelho com uma lente daquelas bem forte, aumentada, coloco bem de frente da luz, e aí eu enxergo todos os meus poros. Quanto mais eu aproximo da luz, eu enxergo os poros, as linhas de expressão, e as manchinhas na pele, tudo eu enxergo. É assim, meus queridos. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, eu vou enxergar o meu pecado. Quanto mais eu me aproximo da luz, eu vou enxergar o meu pecado. Quanto mais eu me aproximo do poder de Deus, da ação de Deus, eu vou enxergar as minhas mazelas. E enxergando as minhas mazelas, eu vou ter e poder ter a graça do Senhor para ir me corrigindo. Igual eu faço quando eu vou me maquiar na frente do espelho com lente aumentada e diante da luz. Fiz isso hoje cedo para vir para cá. Então, eu preciso, meus queridos, não só aquela lente aumentada que eu tenho do espelho, mas me colocar no espelho da misericórdia, sobre a luz do Espírito Santo, que aí vai aparecer todas as impurezas, todas as linhas de expressão das atitudes, das mazelas pecaminosas, que eu preciso ir me eliminando da minha vida, que eu preciso ir deixando para trás e caminhar com a luz de Cristo. Então não dá, meus queridos, nessa vida, de busca de santidade, de conversão, não dá para deixar, por causa das minhas atitudes, as trevas me dominar. É caminhar para a luz, e não ter medo não. E ir para a luz, quanto mais para a luz de Cristo nós vamos, mais nós vamos reconhecendo o nosso pecado e vamos deixando ele para trás, através do reconhecimento, da renúncia do pecado, através da penitência, da purificação que nós precisamos fazer para deixar aqueles pecados na nossa vida. Então eu preciso buscar e ter esta atitude, viver na luz da verdade e no autodomínio. Quer ver uma prática simples, mas que para mim foi uma experiência de conversão? Eu estava pesando 90 quilos. E por que eu estava pesando 90 quilos? Porque eu estava comendo demais. E às vezes a gente não tem o autodomínio com relação ao nosso apetite. Não é verdade? Para que existe o autodomínio? Para a gente se controlar, não é verdade? Se controlar em todo, se controlar as emoções. Não é verdade? Ter temperança, tempero, porque senão a gente vira monstro, vira uma fera. Por isso que é preciso deixar, pelo poder de Deus, o autodomínio da unção do Espírito controlar a nossa vida. Então, eu estava pesando 90 quilos. E aí, meus queridos, inúmeras dietas que aparecem, que você se acaba e nunca emagrece, não é assim? Aí eu falei assim, Nossa Senhora, porque nessa hora a gente conta com a mãe, a ajuda dela é certa, porque toda pura, toda bela,
toda obediente, modelo perfeito de santidade para mim e para você. Apelei para a Virgem Maria. Nossa Senhora, a senhora é a esposa do Espírito Santo. A senhora vai me ajudar, porque eu não estou dando conta. Como pode uma missionária que sai por este mundo afora pregando para um monte de mulheres, para os filhos de Deus, dessa forma, me cansando, porque a gente não estava aguentando ajoelhar para rezar direito, e eu gosto muito de ajoelhar para rezar, só que o peso do corpo estava acabando com a minha coluna, com os meus joelhos, que não estava aguentando ajoelhar para rezar, me cansando, subir a ladeirinha aqui para vir para a Canção Nova, era uma morte. Era triste. Aí eu falei, não, isso é uma questão de conversão. Onde está o autodomínio? Não é possível, Antonieta. E olha que minhas filhas falam assim para mim, mamãe, a senhora é a mulher do Espírito. Falei, ai meu Deus. As minhas filhas falam, mamãe, você é a mulher do Espírito. E eu falo, o Espírito Santo é meu amigo. As minhas filhas, desde pequenininha, falavam assim comigo, mamãe é a mulher do Espírito. E eu fui lembrando disso. Como uma mulher do Espírito não pode ter autodomínio, autocontrole da sua boca? E aí fui lembrando que o padre Jonas sempre prega para a gente e diz que quem não controla a sua boca, não governa o resto do corpo. E aí? Aí eu tomei como propósito, falei, não, é uma questão de conversão. Essa conversão diária que começa nas pequenas coisas e o resto vem acrescentando de graça na sua vida. Primeira coisa que eu fiz, diminuir a quantidade de comida. Porque, na verdade, a comida nossa dos brasileiros é uma comida perfeita e sadia, feijão, arroz, legumes e um tipo de carne. É perfeito. Eu li até uma matéria que na década de 50, a população estava ótima, porque se alimentava desse jeito. Depois os fast food da vida, com aquela correria, desencadeou naquela gordura que não presta para nada, o povo inchou. Aí a primeira coisa que eu fiz, diminuir a quantidade de comida. Primeira semana eu tremia, feito um drogado em abstinência, mas aguentei firme e comecei a dar meus pulos. Caminhava 1 hora rezando o rosário. Porque um rosário bem rezado é 1 hora de caminhada. Pronto, gente, foi 1 mês, foi 2 meses, foi 3 meses, já eliminei 11 quilos. Foi uma coisa aparentemente simples, mas que estava prejudicando a minha vida, porque eu não estava tendo o autodomínio com a minha boca. E que precisava me converter com relação a isso. Trocar o meu estilo de vida, que estava comendo demais, para comer moderadamente. Então, meus queridos, é nessas coisas simples que eu preciso experimentar essa graça, que eu preciso deixar Jesus entrar no meu coração, porque a verdadeira conversão, ela é uma obra de Deus, que eu deixo Jesus agir na minha vida, que eu deixo Jesus entrar no meu coração para ir mudando o meu estilo de vida, o meu estilo de viver. Isso é conversão, e isso acontece todos os dias. Claro que nós temos um momento chave que nós caímos do cavalo e o Senhor nos trouxe. Mas só que nesta queda a gente levanta todos os dias para caminhar neste propósito de que Jesus precisa estar no meu coração para mudar a minha vida diariamente. A conversão, ela existe quando o Espírito Santo nos toca. Por isso eu preciso sair do comodismo, da aparência, da mornidão, para beber dessa graça, porque o Senhor ele só quer derramar a graça do perdão sobre a minha vida e sobre a tua vida. E para encerrar, meus irmãos, a intercessão, porque saiba que tem um grupo de intercessão que ora por você toda quinta-feira aqui na Canção Nova. E hoje o grupo de intercessão, rezando para mim, antes de subir para essa palestra, trouxe essa palavra aqui que eu vou ler para vocês. Que nós estamos falando disso, dessa mudança de conversão, desse querer uma vida nova e que por graça de Deus, Deus realiza na nossa vida. Haverá, em Miqueias capítulo 7, versículo 18, o seguinte:
Haverá algum Deus igual a ti, que tira o pecado, que passa por cima da culpa do resto de sua herança, não guarda a sua ira para sempre e prefere a misericórdia? Ele vai nos perdoar de novo, vai calçar aos pés as nossas faltas e para o fundo do mar jogará todos os nossos pecados. Então a única coisa que eu preciso fazer é me arrepender e confiar que o Senhor está realizando uma obra no meu coração, porque a verdadeira conversão está em ter Jesus vivo e presente no meu coração. Por isso, fica de pé. Nesses minutos eu queria já que você erguesse o seu braço para o alto e falasse assim: Jesus, eu quero caminhar nessa graça do arrependimento sincero dos meus pecados. Senhor, eu quero viver todos os dias na tua presença, reconhecendo de fato quem eu sou, reconhecendo os meus limites, as minhas mazelas, mas trilhando um caminho sincero de arrependimento, abrindo o meu coração para que tu possas entrar e aí reinar, e aí governar a minha vida, para que tu possas, meu Senhor e meu Deus, realizar de fato essa mudança de mentalidade tão necessária que eu preciso para trilhar um caminho de necessidade, de santidade diário, Senhor. Eu desejo, eu quero essa mudança todos os dias na minha vida, Senhor. Preciso da tua graça, Senhor. Que isso seja uma graça para nós. Reconhecer o que fizemos de errado, se estamos no caminho errado. Que nós, Senhor, possamos ter essa atitude. CançãoNovaPlay.com. Assine já!